Olá, tudo bem? Eu sou o malabarista Joe do Circo do Asfalto e hoje aqui tô trazendo uma receita de pão. Uma receita de pão que era da minha avó, que a gente agora nessa época de quarentena estamos vendendo, e como a gente tem muitos amigos de outros estados que estão querendo saber a receita do pão, vai aí. 1 quilo de farinha de trigo, 400 ml de leite, 4 colheres rasas de sal, 2 ovos, 4 colheres bem cheias de açúcar, 2 colheres de manteiga ou margarina e fermento de pão. Geralmente é um sachêzinho ou um tablet. Dá pra ser uma colher se você comprar a granel. Então primeiro a gente vai fazer o quê? Com uma forma a gente vai peneirar o trigo para ficar uma massa bem soltinha. E daí você peneira, mas deixa um pouquinho no fundo. Ainda tem bastante, mas deixa um pouquinho para depois a gente poder untar a forma, esticar o pão na mesa e dar ponto na massa bem certinho. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Com a farinha, a gente vai abrir a farinha, fazer uma covinha nela. Fazer um vulcãozinho. Daí a gente vai colocar o quê? O açúcar, bem no meinho. O açúcar. O sal. E daí, com o açúcar e o sal lá no meio, você vai fazer o quê? Colocar o fermento. E daí que vai o pulo do gato, do segredo de uma massa boa é o quê? Você vai deixar o sal, o açúcar e o fermento no meio e você vai esquentar um pouquinho o leite para ele estar morno, entre morno e quente. E você vai jogar lá no meinho, que daí essa mistura do sal e do açúcar e do fermento com o leite morno, ele vai fazer com que o fermento ative a propriedade química dele. Então você vai mexendo só lá no meinho para o fermento ativar, para misturar o sal, o açúcar e o fermento. E depois que você misturar um pouquinho, você pode colocar a manteiga, para a manteiga também ir derretendo nesse calor do leite. E ainda nesse processo de mexendo, você vai e coloca os ovos. Eu aprendi um segredo, que é assim, você pega uma xícara e quebra o ovo dentro da xícara, que se por um acaso algum ovo tiver estragado, você vai fazer o quê? Você não vai jogar ele direto na receita para não estragar toda a sua receita. Então, um ovo. E vai mexendo bem. Pera aí. Ó, a massa está quase chegando no ponto. Então, quando ela começar a ficar bem firme, daí você pode amassar com a mão, mas por enquanto dá para amassar com a colher ainda. Então, os vídeos de YouTube que eu gosto de receita é os vídeos mais curtos que tem. Os que tem tipo de 1 minuto, 2 minutos é os que eu mais assisto. Mesmo que a receita demore tipo 2 horas para fazer, mas os vídeos que eu gosto é os vídeos mais curtos, que daí eu consigo assistir inteiro. E depois, mesmo que eu ficar voltando o vídeo várias vezes, quando ela já está num ponto de massa, quando ela já está bem firme, você vai fazer o quê? Você vai amassar ela com a mão. Um pouquinho daquela farinha que a gente jogou, a gente dá uma polvilhadinha por cima. E vai puxando com a mão. Puxa e amassa. Puxa e amassa. Quando você está amassando a massa, você está sovando ela, daí você sente um pouquinho do calor do leite morno. E o calor da sua mão e o calor do leite morno vai fazer com que
o fermento ative a massa. Então é importante você amassar bem. A minha tia barra sogra, ela tem um cilindro, daí ela amassa várias vezes depois nesse cilindro, mas como a gente é caseiro mesmo, tá fazendo em casa, é amassar com a mão. E depois que a gente amassar bem, a gente vai deixar a massa descansando, que daí, descansando a massa, vai fazer com que ela cresça em duas etapas. Então a primeira etapa amassou e botou ela para crescer. Agora ela está num ponto que ela já está soltando da tigela. Então esse é o ponto que a gente quer. Ela começa a soltar da tigela, ficar uma massa assim, então esse é o ponto que a gente quer. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar um pano limpo, cobrir ela e deixar num lugar quente. Pegando sol. E agora deixa a massa descansar até ela dobrar de tamanho. Então ela tá desse tamanho aqui, ela vai ficar numa proporção quase que o dobro do tamanho que ela tá agora. Então a gente deixa ela num canto e deixa ela descansar para o fermento agir. Pronto, voltamos. Deixamos a massa crescer. Ó, se tiver um dia bem quente, você pode deixar pouquinho, mas se tiver um dia frio, você deixa o forno pré-aquecer, coloca ela do lado do forno, num lugar mais quente assim. A minha sogra cobre até com cobertor. Mas a gente só colocou um pano aqui e daí esperamos o quê? Uns 40 minutos? Isso, mais ou menos isso. E daí, ó o tamanhão que ela ficou. Ficou uma maçona, hein? Daí, ó, aí na câmera. E daí eu vou fazer o quê? Limpei a mesa, bem limpinha. E agora a gente vai fazer o quê? Sujar com farinha. A gente vai colocar um pouquinho de farinha na mesa limpa. Isso. E daí a gente usa um rolo de macarrão, mas no nosso caso é uma garrafa de vinho, né? Uma botella de vino. Isso é para meus amigos que são da Colômbia, que estão morando aqui, pessoal da Argentina, do Chile e da América Latina inteira. Ó, pegar uma massa, vai fazer o quê? Despejar na mesa. Ela dá um pãozão. Que aqui é a farinha que sobrou, dá pra até dar uma batidinha assim, pá. Isso. Geralmente eu faço o que aqui em casa? Ainda ficou um pouco mole a massa, dá pra jogar um pouquinho mais de farinha, que ainda sobrou, ó. Sobrou um pouquinho aqui, podia ter jogado um pouquinho mais, ela vai ficar meio mole, então eu vou polvilhar com farinha. Mas eu geralmente faço o que? Numa forma eu divido essa receita em duas e faço 2 pãozão. Se você fizer um pão só, ele vai demorar mais para assar o meio. Então a gente faz 2 pão, que ele fica num tempo ideal, assim é o tanto que a gente usa pra assar. Mas aqui... Aí ficou meio mole. Geralmente quem faz a massa é a Fran, e eu enrolo, né? Mas hoje eu estou fazendo, mas ela tá boa. Vou fazer o quê? Como ela tá meio mole, eu vou polvilhar bastante farinha, que daí eu enrolo ela. Quanto mais enrolar ela, melhor. Ficou boa a massa, hein? A minha mesa não é muito fixa. Beleza. Agora eu fiz o quê? Eu estiquei ela e vou enrolar, que ela vai ficar que nem um pãozinho francês, só que gigante. Um pão de forma mais ou menos desse jeito. Mas se você não quiser enrolar a massa, dá pra fazer ela também de uma vez, mas ela não vai ficar tão boa. Então, quanto mais enrolar, melhor ela fica. Ó. Vou colocar na forma e vou fazer o outro. Aproveitar que vocês estão aí. E daí eu mostro. Porque ainda vai ter outro processo, que é um processo de crescimento. Depois que a gente enrola, a gente deixa ela crescer um pouquinho. Eu vou mostrar ela agora e depois vocês vão ver depois que ela crescer por inteiro.
É muito importante a gente deixar a massa crescer bem, porque o que acontece? Do jeito que ela tava ali, se eu assar ela vira um pão só. E ele vai ficar numa consistência não tão boa, mas se eu deixar ele crescer 2 vezes, deixar ele crescer, enrolar e crescer de novo, ele vai ficar 2 pãozão bem gostoso. Eu tô polvilhando com farinha porque a massa ficou bem mole. Se eu tivesse misturado um pouquinho mais de farinha, ela ia ficar um pouco mais dura, então eu não precisaria polvilhar de farinha toda hora. É só não deixar ela grudar no rolo de macarrão, ou na nossa garrafa. Parece que é uma massa de pizza. Quanto mais fina a massa, sem buraco e mais fininha, ela fica mais gostosa e mais macia. Então estiquei, vou dar uma enrolada aqui. Eu tento puxar e enrolar para ela ficar bem fininha. Ó, outro pão. Deixa eu pegar aqui, pode deixar aí. Então aqui, ó, tá vendo que ficou 2 pãozinhos? Assim, pãozão, né? Mas o que acontece? Agora eu vou deixar mais ou menos o mesmo tempo que eu deixei da outra vez o fermento agindo, eu vou deixar ele de novo. Que daqui ele vai encher e ficar bem, como diria a Fran, quase o dobro do tamanho. Então a gente vai deixar ele um pouco aqui. Se tá um dia muito frio, a gente coloca bem pertinho do forno. Se tá um dia de calor, é só colocar o pano por cima e deixar a massa crescer. Então, eu vou deixar a massa crescer, deixa eu arrumar aqui. Isso, ó, bem bonitinho. Vou deixar a massa crescer e daqui a pouco eu volto pra gente colocar no forno e ver como ficou. Pronto! Galera, ó, deixamos crescer de novo e olha o que aconteceu. Olha a diferença dos pãozão que tá agora pros pãozinhos que tava antes, ó. Ixi, eu tenho medo de virar muita forma e cair. Não cai não. Ó. Então agora a gente vai colocar no forno. Eu deixei uns 40 minutos e antes disso deixei o forno pré-aquecido em 180 graus pelo tempo que estava assando o pão. E coloquei ele pertinho do forno assim, do ladinho do forno, ou em cima, coloca uns panos, deixa crescer. Cresceu, agora vai pro forno que vai crescer ainda um pouco mais. Você vai ver os pães são bonitos que vai ficar. Daqui a pouco você vai ver o resultado final. E finalmente ficou pronto o pão. Ó. Pãozão, hein? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa é a receita do pão do Circo do Asfalto da nossa avó, da minha avó e da avó da Fran. Que a Qual gente é o nome dela? Dona Filomena. Um beijo no coração de toda a família Marinho da Amaral e da Dona Filomena. Falou, Circo do Asfalto é nóis. Boa.